Com as taxas de juros tão baixas em depósitos a prazo, certificados de aforro e outros instrumentos considerados seguros, a procura por rendimento faz com que se considerem outras opções, como ações de empresas com altos dividendos. Aliás, se tu olhas para o Stock 600, um índice de referência europeu com 600 empresas de 18 países, incluindo Portugal, vês que o chamado Dividend Yield, ou seja, os dividendos das empresas a dividir pelo preço de mercado das mesmas, é de 2,85, versus uma yield de menos 0,48 do ativo sem risco, aqui consideradas obrigações alemãs a 10 anos. Isto é, uma remuneração anual bem superior. À primeira vista parece algo espetacular, mas não é bem assim. Infelizmente tenho visto alguns artigos e notícias a dar destaque a empresas que pagam bons dividendos, com um argumento implícito e por vezes bem explícito de que investir em empresas que paguem dividendos só pode ser bom. Hoje vou-te mostrar o porquê desse pensamento estar errado e evitar que tu caias nessa armadilha dos dividendos, que te pode prejudicar e muito no longo prazo. Em primeiro lugar, é importante perceber uma coisa: a distribuição de dividendos não te cria riqueza. Se tens 100 euros investidos numa empresa e esta vai pagar 4% ao ano, isso não significa que vais ter 104 euros ao fim de um ano, mas sim que vais ter 96 euros em ações e 4 euros em dinheiro. No dia 2 de dividendo, o valor do dividendo é descontado da cotação da empresa, porque houve uma saída de dinheiro da mesma. Logo, ao pagar esse montante, o valor em bolsa tem de ser ajustado para refletir essa saída de dinheiro, pelo que até é normal tu veres a empresa a cair na abertura da sessão. Existe um hábito comum na indústria financeira de comprar um gráfico de uma empresa que paga dividendos e onde os investidores ficam com eles, não os reinvestem, com outro da mesma empresa em que os investidores decidem reinvestir esses mesmos dividendos. Obviamente que no caso da ação estar a subir, o exemplo onde os dividendos são reinvestidos terá uma rentabilidade superior, como se vê por este exemplo do Unilever. Mas isso não é o mesmo que dizer que a maioria dos retornos vem do reinvestimento dos dividendos, mas sim dos ganhos retidos. À data do segundo trimestre de 2020, o S&P tinha um payout ratio perto de 60%, ou seja, em média, uma empresa do índice americano, por cada dólar do lucro, pega em 60 cêntimos e distribui pelos acionistas e utiliza os restantes 40 para investir no próprio negócio. Vamos começar por nos focar na parte dos dividendos e depois passaremos para os ganhos retidos. Vamos analisar o que ocorre quando recebes 100 euros de dividendos. A primeira coisa que vai acontecer é ter de pagar a taxa liberatória atualmente em vigor em Portugal, de 28% desses dividendos. Logo, acabas com 72 euros na tua conta. Ou seja, só tens 72 euros para reinvestir. Ora, se tu pegares nesses 72 euros e quiseres reinvestir na mesma empresa, terás de pagar o valor de mercado, isto é, ir à bolsa, comprar ações que normalmente estão a um valor superior ao seu valor contabilístico, que é o valor dos ativos menos os passivos que aparecem nos relatórios financeiros da empresa, que pode ser resumido no rácio preço de mercado sobre o valor contabilístico, conhecido como o Price to Book Ratio. Vamos supor que esse resultado é de 3, isto é, a empresa vale 3 vezes mais no mercado do que o registado contabilisticamente. Isso significa que tu acabas por ser dono de 24 cêntimos do capital da empresa por cada 1 euro que recebes de dividendos. Por outro lado, se a empresa optar por reter esses 100 euros e como resultado reinvestir na empresa, não fica sujeito a impostos e é investido ao valor contabilístico, o que significa que os 100 euros estão a ser reinvestidos na totalidade. Vê só tu a diferença entre reinvestir 28 euros ou 100 euros. E isto é uma característica que nenhuma outra classe de ativos tem. As ações são a única classe de ativos que reinveste por ti parte dos ganhos e é o que permite intensificar o efeito de capitalização que podes ver neste vídeo. Se, por exemplo, tens um apartamento alugado, nenhuma das rendas vai ser reinvestida por ti e ainda vais ter de pagar impostos. Isto é um assunto extremamente importante e muito pouco discutido. Por isso, quando se pergunta, mas não acaba por ser igual receberem dividendos ou vender algumas ações que correspondam ao mesmo montante e depois pagar na mesma os 28% de impostos sobre os ganhos? E a resposta é, não exatamente. Ora, pensa comigo, se a empresa não tivesse pago dividendos nos últimos anos e dessa forma reinvestisse tudo na sua atividade, os ganhos de capital que terias hoje seriam maiores, supondo, naturalmente, que a ação subiu nesse período, que é aquilo que esperas quando investes. Logo, tu conseguirias vender menos ações para ter um montante equivalente em dividendos, porque o preço a que venderias seria superior àquele que seria o preço hoje, caso tivessem existido no passado pagamento de dividendos, e ainda te sobrava dinheiro.
Mais uma vez, uma pessoa que entende muito bem este efeito é Warren Buffett, que desde 1965, ano em que tomou controle da sua atual empresa, a Berkshire Hathaway, nunca pagou um único dividendo aos seus acionistas. E este gráfico mostra um impacto positivo dessa decisão. A análise aqui no gráfico começa em 1977 porque não há dados mais para trás para esta análise. Ora, se Buffett tivesse seguido a tendência da média do S&P 500 nas últimas décadas, ou seja, distribuir 50% dos lucros em dividendos aos seus investidores, e esses mesmos investidores reinvestissem esse valor descontando do pagamento de impostos, que aqui considerou-se 30% de impostos, ou seja, até é próximo dos 28% praticados em Portugal, a diferença de valor final em 2017 teria sido abismal. Terias uma riqueza 6 vezes maior no caso de um reinvestimento pela própria empresa. Uma coisa importante, eu não estou a dizer-te para não investir em empresas que distribuem dividendos, mas sim para não investir numa empresa só por distribuir muitos dividendos. Existem razões válidas que justificam o pagamento de dividendos por parte de uma empresa. O simples facto de ser dinheiro certo é uma delas. É aquela história de que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. O CEO até pode investir em maus projetos daqui em diante e esse reinvestimento acaba por te penalizar. Outro motivo prende-se com o próprio risco de mercado. Todos sabemos que o valor das ações sobe e desce e, portanto, receber dividendos antes de uma queda até seria algo bom. Ou então pode existir uma razão ainda mais simples, como não existirem grandes oportunidades de investimento e a empresa optar por distribuir os seus lucros aos seus acionistas. Um exemplo disso é a Philip Morris, empresa produtora de tabaco, que até tem um dividend yield de quase 6%. Eu próprio estou investido em empresas que pagam dividendos, como é o caso da Mastercard, mas pessoalmente preferia que não pagassem porque a minha visão é esta: se eu investir na empresa é porque estou confiante na mesma. Logo, prefiro correr o risco de receber esses retornos mais lá para a frente do que recebê-los agora e sujeitar-me a tudo aquilo que vos expliquei. Se quisesse rendimento, venderia algumas ações e teria esse rendimento. Até aproveito para vos dizer que é precisamente por este pensamento que opto sempre por ETFs de acumulação e não de distribuição. Para terminar, espero mesmo que tenha ajudado a desmistificar o tema dos dividendos. Se tiveres alguma questão, pergunta. Ficava mesmo contente se retirasse alguma coisa deste vídeo. Se gostaste, deixa like e partilha com os teus amigos. Abraço!